Renata, o Arrascaeta tem se tornado um imenso cavador de pênaltis. Um imenso cavador de pênaltis. E a arbitragem protege o Flamengo, porque basta relar que eles dão, seja com ou sem o Varmengo. Pênalti Mandrake. Não daria pênalti. Não daria de forma alguma. O Arrascaeta, ele já vai dobrando as pernas lá e... Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no debate do Jogo Aberto. O pessoal falando sobre a partida do São Paulo ontem contra o Flamengo. Tudo igual, 2-2. São Paulo saiu vencendo com o gol do Luciano. Depois o Flamengo empatou, virou a partida. Mas no segundo tempo, o Ferreirinha empatou o jogo. Por pouco, o São Paulo não sai com os 3 pontos. Vamos ver o que o pessoal falou dessa partida. Analisando ali também o lance do pênalti que o Arrascaeta sofreu. Créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer. Mas agora, bora acompanhar aqui o debate sobre o São Paulo. Seguinte, quero falar sobre o pênalti para começo de conversa. Aqui já estamos em discussão, só para variar um pouquinho, é bom, né, essa diversidade. Mas eu quero saber se o pênalti para o Flamengo, se ele existiu ou não, na opinião de vocês. Ronaldão, começa com você. Aí é por trás, né? A mão também, ele chega com a mão e depois ele acaba empurrando por trás o Arrascaeta. Pra mim, pênalti. Edu Dracena. Pra mim, nada. Pra mim não foi pênalti. O Arrascaeta já vai dobrando, sente o contato realmente nas costas e já vai dobrando. Agora eu não vi nenhum diretor do Flamengo reclamando agora da arbitragem. E aí, Boto, não ia falar agora desse pênalti aí agora? Pra reclamar da arbitragem? Então eu já vou pro lado contrário. Nessa eu tô com o Ronaldão. Ele tá na corrida, afobado, atabalhoado, chega empurrando. Não importa se o Arrascaeta dobrou ou não dobrou, o que importa é que ele sofreu a falta. Chega o que eu penso. Eu daria o pênalti. E você, Cicinha? É que vocês estão desesperados. Eu e o Edu, como nós estamos mais conscientes... Isso é verdade. Eu não nego que eu tô desesperado. Mas essa briga aí não é minha, nem São Paulo e nem Flamengo. Eu não daria o pênalti, Renato. Eu não daria porque esse contato, o Pablo Maia, ele toca nas costas do Arrascaeta. Se você analisar, houve uma jogada parecida como essa do Arrascaeta, na entrada da grande área ele não caiu. Então ele é um jogador inteligente. E não é o primeiro jogo que ele faz isso daí. Mas eu não acho um contato para que o juiz vá e apite o pênalti. O juiz não foi nem no VAR. Então aí já começa, pelo menos cabia uma análise, e o juiz não foi. Então, ele não foi no VAR porque o VAR não chamou e concordou com a decisão de campo. Porque nós estamos vendo muito isso contra o São Paulo e a favor de alguns times, então... E contra o Corinthians também. Teve um lance assim contra o Corinthians que a Edna não deu no campo, o VAR deu. Não, mas aí depois nós vamos analisar o estilo do lance, então, foi totalmente aí foi muito diferente. Pênalti aí. Pra mim foi muito eu pênalti. honestamente, esse é um pênalti que eu não, na hora, pra mim, um pênalti muito claro, de verdade. Tem alguns que eu olho, revejo, é interpretação. A minha interpretação é que é uma falta até grotesca do Pablo Maia. Tentar passar por dentro do cara. Como é que eu vou passar por dentro? É fantasma? Mas enfim, agora eu quero falar do jogo, porque o Flamengo vinha muito bem, conseguiu virar essa partida, não é, para 2-1. E aí depois o lance capital do jogo foi a expulsão do Plata. Eu quero primeiro perguntar para você se alguém questiona essa expulsão. Não. Para mim também, uma expulsão muito bem aplicada pela arbitragem, sem questionamentos. Rodrigo José Pereira de Lima estava apitando, árbitro central e principal da partida. Então, ok, aí isso era 21 minutos, mais ou menos, ali do segundo tempo, não é? Então, o Flamengo, a partir dessa expulsão, mudou as substituições, o plano do Felipe Luiz foi diferente e o São Paulo percebeu que tinha essa vantagem numérica, conseguiu espaço e conseguiu o gol de empate. Ronaldão, para você, a expulsão é a chave de tudo nesse jogo? É a chave de tudo e também da forma que o Crespo começou a colocar o time dele pra frente, né? Falou, não, tem condição. O Crespo falou agora... Colocou qualidade em campo, que estava no banco. Colocou qualidade. O Lucas entrou, já fez um lance de bicicleta também. Marcos Antônio é um jogador que faz muita diferença, né? Porque ele articula o jogo também. Foi essa a melhor do São Paulo e mereceu o empate. Mas o São Paulo, depois que acaba empatando o jogo, aí eu acho que foi errado o São Paulo. Porque o São Paulo começou a alçar a bola na área. Em vez de circular essa bola como conseguiu fazer o segundo gol, continuar fazendo, que uma hora ia abrir espaço. Mas assim, depois da expulsão, o São Paulo perdeu 2 pontos, porque poderia ter ganho esse jogo. Você acha que o São Paulo se conformou com o resultado, é isso? Sim.
Porque aí empata o jogo e aí depois parece que o empate já estava ótimo para eles. Então não acreditou que mas, não acreditou. Mas também do outro lado, gente, tem o Flamengo. O Flamengo, na verdade, assim, eu acredito que as substituições do Felipe matou o time do Flamengo, tirar o Arrascaeta e o Carrascal. Eu esperaria um pouco mais. Ele foi muito... acredito, né? Lógico, isso a gente falando, a gente não vive o dia a dia. Mas pelo que nós analisamos, ele foi muito precipitado, já imediato às substituições. Até porque o Flamengo, em outras ocasiões, com um jogador a menos, conseguiu manter um alto nível. O São Paulo se fez prevalecer desse um jogador a mais. Então o Flamengo poderia ir com esses jogadores experientes, segurar um pouco mais a bola. Nessa saída do Carrascal, colocou o Samuel Lino, tentou, o Samuel Lino não, o Wallace e o Ian, tentou, né, com velocidade, mas não deu certo contra o São Paulo. Então e o Flamengo São Paulo realmente uma chance, né, numa falta cobrada pelo De La Cruz, que poderia ter sido lançada na área e poderia ter complicado até o São Paulo também. Exatamente. Então, o Flamengo é um time que não desiste, não dá para também subestimar o adversário. Mas que o São Paulo foi soberano com um jogador a mais, isso sem soberano, olha aí. Fazia tempo que eu não escutava. Ele tá vibrando aqui como Agora pense o seguinte, o prejuízo do Flamengo foi enorme em termos de busca pelo título, nada definido ainda, mas é ruim, ainda mais se o Palmeiras venceu o Santos hoje. Já o São Paulo consegue mais um pontinho e viu quem tá perto na tabela não vencer. Porque o Vasco não ganhou, o Corinthians não ganhou, o Fluminense só joga hoje. Agora, Renata, chama atenção a terceira expulsão do Plata, né? Nossa, recorrente essa expulsão, assim. Então, acho que tem que ter uma conversa com ele, entendeu? Ter mais tranquilidade, porque é um jogador importante que está fazendo diferença, principalmente quando o Pedro não está. Eu achei que na coletiva o Felipe Luiz até passou panos quentes, como ele não fez com o Wallace e Ian, não é como em outros momentos com o Pedro também. Enfim, eu não consigo. Empate. Que empate. 2-2, São Paulo e Flamengo. Plata deu uma forcinha pra vocês. Mas o São Paulo, segundo Edu Dracena, poderia ter aproveitado melhor até a expulsão e poderia ter batalhado pelo resultado positivo, Marco. Você concorda? Eu concordo. Sendo o Flamengo quem é hoje, né, protagonista do futebol brasileiro. O São Paulo fez 1-0, Luciano, aproveitando uma falha de defesa. O empate veio a seguir de um pênalti. Acho que foi uma precipitação do Maia lá, acho que poderia ter sido mais cauteloso. Pênalti daqueles, né? Pênalti. Ah, bom, doutor. Pênalti. Mas... Não foi, doutor. Tem que falar que não foi, meu. Não, pênalti. Mas aquele pênaltizinho bobo, né? Não tem pênalti macro ou micro. Pênalti, para. É isso. É verdade, foi pênalti. E mais um cartão do Luciano, doutor? Foi pênalti. É o que eu falo sempre. Luciano, ajuda a gente. Para de tomar cartão. Para que ficar tão nervoso no jogo? Aproveita a energia para construir jogadas, né? Depois o São Paulo tomou a virada e quando saiu o Plata, empatou e poderia ter ganho o jogo, sim. A entrada do Lucas foi importante, deu ânimo para a equipe. Eu acho que o São Paulo está bem arrumado com as suas fragilidades que todos conhecemos. Mas é um time que, pelo menos, está disputando aí uma vaga na pré-Libertadores ou Libertadores. Sgarbi, o São Paulo conseguiu um ponto e viu adversários próximos da tabela não vencerem na rodada. Então, claro, se tivesse feito 3 pontos, seria maravilhoso, cenário incrível. Mas eu vejo o São Paulo como um candidato forte nessa briga por vaga na pré-Libertadores, principalmente. Forte é porque vai virar G7, com chance, se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, virar... Já virou G7. Virou G7, então, e ter o Cruzeiro com chance de ganhar a Copa do Brasil virando o G8. E vai ganhar. Será? Vai. Vou torcer por isso também. Sonho meu! Mas, assim, eu levo esse ponto com... Eu não levo com tanto entusiasmo. Ai, Achei que São Paulo fez uma partida boa. Sabino foi muito bem na zaga. Antes do jogo tava... Luciano mais uma vez importante fazendo gol. O Lucas entrou bem. Também tem pontos importantes. Só que é um ponto assim, a gente vai comemorar um ponto com a mais... jogando com a mais 30 minutos, cara, eu não comemoro. Eu acho quase que em casa, jogando na Vila Belmiro. Então, assim, o Flamengo, claro que é o time a ser batido junto com o Palmeiras. O Plata é um cara que prejudica o Flamengo. Prejudica constantemente o Flamengo com algumas atitudes em campo de... Não sei o que bateu, né? Foi sem querer, claro que foi. Só que aí eu questiono também o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz, a cobrança foi forte em cima do Pedro, por exemplo. O Plata, o segundo cartão vermelho em jogo decisivo, jogo importante, né? Também. Cobrança. Sendo que um foi retirado, aquele do Estudiantes. Foi, só que agora teve contra o Racing também, que poderia ter prejudicado o Flamengo também ali no segundo tempo. Então... ele tá fora da final, né? São situações assim que o Plata ele tem que virar a chavinha na cabeça dele pra não prejudicar, porque isso daí tá louco. Não é legal você ter um jogador a menos, Marcos. O quê? O que me incomoda é a forma como sai de campo, como se nada tivesse acontecido.
O jogador sai olhando assim, ó. Parece que não está no contexto. Que injustiça. Que injustiça, quer dizer, olhando assim, sem culpa. Meu Deus do céu, que responsabilidade é essa? O jogador tem que sofrer numa bobagem dessa que faz, sair pedindo desculpa, ainda vai companheiro lá bater nas costas, pelo amor de Deus. Bom, quero falar mais sobre esse jogo, analisar a penalidade do Pablo Maia e muito mais. Agora vamos falar Nós estamos aqui ainda na discussão também do pênalti do Pablo Maia. O pênalti que originou o gol do Arrascaeta, uma cobrança em que ele bate muito bem, o Rafael até acerta o canto. E a gente está desde o começo do programa querendo saber se foi ou não foi pênalti. Você mudou de ideia, continua com a mesma opinião? Manifeste-se. Pênalti Mandrake. Não daria pênalti. Não daria de forma alguma. O Arrascaeta, ele já vai dobrando as pernas lá e ao contato com o peito. Aquele braço do Pablo Maia não é suficiente para derrubar o Arrascaeta, não. Edu, você continua também mantendo não pênalti? Não pênalti, e quero ver o diretor do Flamengo agora reclamar alguma situação, entendeu? Porque quando acontece alguma coisa contra o Flamengo, ele é o primeiro a dar entrevista. Eu quero ver agora ele falando que foi ou não foi pênalti. Ronaldão, diga a sua opinião para quem não escutou ainda. Muito pênalti. Não, vai por trás. O Arrascaeta deixa o Arrascaeta, ele ia fazer o gol, driblar todo mundo aí. Você tá de brincadeira, pênalti. Então estamos 2-1. Eu também marcaria com tranquilidade essa penalidade. Tá 2-2. Sgarbi. Esses caras estão com febre aqui, velho. Vocês estão muito lá. Pênalti. Pênalti. Esse cara não é nem pênalti, São Paulino. Foi muito pênalti. Calma que continuaremos ainda essa discussão. Bem, vamos agora finalizar essa questão do pênalti. Marco, pênalti do Pablo Maia no Arrascaeta, sim ou não? Sim, foi pênalti. Se fosse no meio-campo, se daria essa falta. Aquela chegadinha de meio-campo, o jogador cai e falta. Se foi na área, é pênalti. Bobagem, foi precipitação. O senhor viu um lance assim que o juiz não deu na entrada da área? Sempre há, né, Cicinho? Mas eu acho que o critério de arbitragem não é um só no Brasil. Uma faltinha boba, imprudência, poderia ter evitado, ainda mais por trás, né? Mas pênalti, lamentavelmente pênalti. Chico, para você finalizar essa discussão, o Everton também não opinou ainda, mas vamos lá. É pênalti. A área protege o atacante, né? Agora, eu só queria contrariar e discordar rapidamente do meu amigo Cicinho, que até reclamou antes aqui que não entendia como o juiz não tinha ido ao VAR, por exemplo, para analisar esse lance. Assim, eu acho que é um lance que até cabe uma discussão. Para mim é pênalti, mas eu acho que é um lance do campo. Se o juiz dá esse pênalti, o VAR não tem que entrar, mas nunca. Exato. Se ele não dá o pênalti, se ele entende esse toque como não suficiente, acho que o VAR também não tem que entrar. Esse foi mais pênalti do que o Gomes sofreu lá contra o Flamengo? Esse foi mais pênalti? Os dois foram pênalti. Os dois você foram pênalti. Eu entendi, você tá querendo me pegar no pulo por causa do jogo contra... Que bom, Edu. Mas, gente, olha lá, o Arrascaeta domina a bola, o Pablo Maia chega correndo, atabalhoado, vai pra cima do adversário, como é que você vai fazer? Mas onde vocês viram uma carga suficiente pra derrubar o Arrascaeta? Não é nem a carga, embaixo também tem toque. Aonde tem toque? Embaixo ele tropeçou, Chico. Ele derruba o É que você não levanta aí que você vai ver lá o pé dele tropeçando. Ele tropeçou no chão. Olha lá o pé direito do Arrascaeta. Eu sempre olho primeiro para quem faz a falta e não para quem sofre a falta. É sempre que eu gosto de analisar primeiro. Olha lá, o Arrascaeta... Ele desloca o quadril do Arrascaeta. Eu vejo 3 pênaltis aí. Deixa eu só ouvir o Everton também. Everton, você daria essa penalidade, sim ou não? Tá interessante aqui a discussão. Esse entende de pênalti também, só tem pênalti. Será que vai chorar hoje? Vai deixar eu falar ou toda hora que me chama agora vai querer borrifar? Não é possível. Cara chato. Olha aqui, deixa eu falar. Vamos falar de coisa boa. Para mim, Renata, o Arrascaeta tem se tornado um imenso cavador de pênaltis. Um imenso cavador de pênaltis. Ele domina a bola e vai levinho para o lance, um simples toque, disputa de espaço, não achei que foi empurrão, portanto não acho que foi pênalti. E se quiser me xingar, lá no Instagram, @Capelanes. O Capelanes não falou também sobre esse lance, né? Capela, e você? Já pra gente também finalizar as opiniões. Ele tá rindo, ele gosta. Eu gosto, mas eu acho que o Arrascaeta, ele tá pagando algum tipo de promessa, porque não sei se vocês já perceberam, basta ele entrar na área que ele já chega ajoelhando. Aí o Chico Garcia, né, o intelecto, eu amo o Chico, ele fala assim, não, a grande área protege o atacante e a arbitragem protege o Flamengo, porque basta relar que eles dão, seja com ou sem o Varmengo. Nunca que isso é pênalti, nunca que isso é pênalti. Queria ver se os caras reclamaram lá também, e queria ver o Everton reclamar da arbitragem ontem, que operaram o Bahia com 30 segundos de jogo. Isso ele não fala também.
falou nada se o Júnior Alonso merecia ou não uma expulsão. Imagina. Isso ele não falou. E o Everton tá gostando de dar chilique aqui sobre a arbitragem, né? Hoje ele tá quietinho, né? Vem cá, me pergunta aqui, ô Triquinha, fica na sua aí, me pergunta que eu falo. Você quer saber do Alonso? Pra mim era pra expulsão. É isso, torcedor do São Paulo. Pessoal aí do Jogo Aberto analisando os lances dessa partida de ontem. O São Paulo fez um bom jogo, dava até para buscar a vitória, né? Principalmente ali depois que o São Paulo tinha a vantagem, passou até a vantagem de um homem a mais. O Plata foi expulso, uma expulsão ali que não tem nem discussão, né? Entrada criminosa no Arboleda. E o São Paulo cresceu no jogo, o Crespo fez algumas mudanças, o Ferreira empatou a partida e por pouco o São Paulo não consegue a vitória, né? Os 3 pontos, conseguiu esse pontinho que segue vivo nessa briga por uma vaga direta para a Libertadores de 2026. A questão aí do pênalti. A gente já viu muitos pênaltis serem marcados assim nesses lances, muitos pênaltis não sendo marcados. E fica aí a dúvida, né? É um pênalti duvidoso, como vocês viram aí no Jogo Aberto. A maioria falou que foi pênalti, a maioria não, que o Everton, o Cicinho, o Edu Dracena e o Capelanes falaram que não foi pênalti, o restante falou que foi pênalti. Mas é um pênalti ali duvidoso, né? A gente vê alguns árbitros marcando esse tipo de pênaltis, outros não marcam, mas a arbitragem ela não tem um critério, né? O São Paulo nem reclamou tanto assim dessa penalidade. Agora é focar, se preparar para a sequência dos próximos jogos. Final de semana tem mais rodada do Campeonato Brasileiro e o São Paulo precisa vencer para seguir vivo nessa briga por uma vaga direta, para a Libertadores de 2026. Mas o São Paulo fez um bom jogo ontem, eu gostei da partida. É claro que se tivesse vencido seria melhor ainda. O Flamengo em alguns momentos ali foi melhor na partida, mas o São Paulo, principalmente após a expulsão do Plata, ele soube aproveitar ali a vantagem de um jogador a mais, né? Buscou o empate, por pouco não consegue ali a vitória e os 3 pontos a se preparar para a sequência das próximas partidas. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.